Ora boas, malta. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do podcast Pausa Técnica. Episódio para fazer, que é um bocado o costume, nesta altura da época, quando há esta pausa do All-Star, fazer uma espécie de ponto de situação. Agora vamos navegar pelo lado este, um bocadinho, não passar por todas as equipas, obviamente. Quer dizer, vamos falar de tanking, se calhar vamos acabar por falar quase todas as equipas. Porque também eu acho o segundo tema também deste episódio é o tanking, algo muito falado nestes últimos dias aí no mundo da NBA, mas falar lá está um bocadinho no oeste, um bocado como é que estão a acontecer aí as coisas, algumas equipas estão-se a destacar mais, por exemplo os Hornets, aquela operação que estão a ter, os Cavs também, e por aí fora, e como eu disse há pouco, a questão do tanking, que realmente está a acontecer coisas que estão a incendiar, digamos assim, os mídias, a internet e as redes sociais por aí fora, e agora já se inventa 1500 métodos para ver se evita o tanking ou medidas anti-tanking. Mas vamos falar disso tudo. Comigo, para falar disto tudo e mais algumas coisas, em primeiro lugar, o Gonçalo. Gonçalo, tudo bem contigo por aí? E já agora, é verdade, esqueci de perguntar antes em off, como é que estão aí as coisas aí em Corusco? Por acaso ouvi nos noticiários, acho que foi hoje ou ontem, que aí podia ser um dos sítios em risco por causa destas questões, não é? Da chuva e cheias e essas coisas todas. Olá, assim está tudo bem. Estou feliz porque chegou a altura da NBA que eu mais adoro, que é a altura em que eu faço tudo para me desligar desta pouca vergonha que é o fim de semana All-Star. Olha, acho que está tudo bem por aqui, pelo menos não tenho água na rua, portanto eu acho que pelo menos nesse Não, bem, aspecto já estou um bocadinho feliz. Há pessoas, infelizmente, que vivem mais perto do Rio que não têm tanto essa sorte. Pronto, quer dizer, o Rio é tal coisa, isto é um bocadinho com um pouco por todo o país, que é obviamente a questão de, como há muitas descargas, obviamente que o nível do rio vai sempre oscilando um bocadinho, portanto pode estar a baixar, como de um momento para o outro pode estar a subir. As descargas têm sempre são uma consequência daquilo que pode acontecer com a oscilação do nível do rio. Mas pronto, não tenho ido de barco para o trabalho, não tenho vindo de barco para o trabalho, portanto acho que está tudo bem, pronto, vamos aguentando. E aí, já agora, mais uma vez, pá, um abraço e uma mensagem de força para essa malta que tem, olha, sofrido mais, por exemplo, com a situação de Gonçalo, pá, e há E mesmo cidades realmente. particularmente Coimbra, que também está ali um bocadinho Yeah. mais complicado. Agora, hoje melhorou um pouco, pronto, felizmente, mas yeah. Yeah, e essas zonas, eu lembro, por exemplo, da modalidade que eu praticava antes de ser esta figura de paternidade, que havia uma espécie de estágio, digamos assim, que foi cancelado porque era em Montemor Velho e que aquilo era quase Veneza, digamos assim. Mas lá está, um abraço de força e de solidariedade a essa malta aí do centro que está mais afetada com estas questões e que, pá, isto passe rápido e que a chuva, pelo amor de Deus, já estamos um mês seguido sempre a chover. São Pedro, tem piedade de nós, digamos assim. Também connosco está aqui o grande Cristiano Pinto. Tudo bem contigo, Pinto? E por esse lado também? Boas, boas. Não, estes lados não tenho tido nenhum problema com cheias nem ventos fortes. A única coisa é as estradas estão uma palente de bosta, mas isso acho que é em todo lado. Por isso, boa sorte a todos os condutores que a malta que tem que andar a fazer quilómetros, que também está complicado para nós. Se esqueças, acho que quando o carro for à revisão vai estar todo lixado a suspensão por causa destes buracos que andam na estrada. De resto, pronto, as coisas estão mais ou menos tranquilas. Ok. Não tenho mais nada para dizer. Este fim de semana é um fim de semana giro para a malta que gosta de views e de postar vídeos no TikTok, porque o basquete lixou-se, não há basquete para ninguém. Yeah, eu gosto da parte de concurso de 3 pontos triplos com Jared McCain. Exato. Exato. Faceta TikToker vai participar concurso de triplos celebridades. E Imaginem também. o que era o gajo na final, ganhar o concurso triplos enquanto gravava um TikTok. Só Yeah. lançar com uma mão, a segurar o telemóvel com a outra, está feito. Está lá o Jefferson, não é? Que já foi jogador campeão também. Foi campeão da NBA, por isso. Lenda dos New Jersey Olha, Nets. é verdade. Por falar em tanking, será que Portland vai ser multada por um jogador que ainda não jogou esta época e que não vai jogar esta época ir participar no concurso triplos?
Epá. Embora esse concurso de triplos, eu estou a torcer para o Conte Kneuppel, o rookie. Estou a torcer. Para o rookiezinho aí de Charlotte ganhar aí. Mas o Dame, exato. Embora o homem, pronto, é só lançar uns triplos, não é? Nem vai correr assim muito, não é? Por isso está tudo ok. Mas pronto, é o All-Star Game que já vai para 30 All-Stars, quase, com substituições e não sei o quê, já vai para 30 All-Stars, que chega a um ponto que acho que ligaram para o Embiid e o Embiid, não, eu vou para a terra da mulher, lá para o Brasil. O James Harden, não, também não apetece ir. Assim, chega a um ponto vai para De'Aaron Fox e Brandon Ingram, mas é o que é, tipo. Não porque o Harden está a aproveitar para, ok, tenho um fim de semana para fazer o roteiro pelos bares lá de meninas, dá pelo menos para fazer o roteiro em Cleveland. O Ver como é que ele está a ver. Banana vai disse, não, eu já combinei com o AJ Wilson sair para não sei onde este fim de semana, pronto, essas coisas todas. Mas pronto, olha, ainda bem que lá está tudo bem para o vosso lado, mas Pinto, já reparaste daquela coça que os Sixers levaram contra os Knicks ou não? Já agora para começar. Eu não. Eu abstive-me de vir ao podcast sobre a trade deadline por protesto com o dono da equipa e com o Daryl Morey. Depois da conferência de imprensa conseguiu ser ainda pior, que eles trocaram o Jared McCain a pensar usar a pick que obtiveram numa troca para adquirir um jogador de impacto. Não adquiriram absolutamente nada. O Jeremy Sohan vai a release e eu pensava que ele ia ser tipo um dos olhos da equipa para esta buyout market. Foi direitinho para os Knicks. E pronto, e agora o Embiid está de fora 2 joguitos e levamos 2 costas. Está tudo bem ordem. O homem foi para o Brasil, se calhar. Eu estou aqui a supor, atenção, não liga. Não sei quando é que ele foi, mas dê descansinho àquele joelho que eu preciso que ele esteja minimamente saudável em abril. Que se a gente chegar lá em 6º lugar, que se liste, mas desde que ele esteja saudável, depois a gente, com qualquer um, é Royal Rumble e vamos embora. Desde que ele esteja saudável, que é uma coisa que ele não está em playoff desde 1950. Estás a ver, Gonçalo? Estás a ver? Eu disse-te, malta de Sixers, não quero que o homem vá para o All-Star. Vês? Está aqui comprovado. Deixa o homem descansar, Deixa o homem descansar. Assim, olha. Mas atenção, agora fora de brincadeiras. Eu percebo isso, obviamente, não é? E que realmente os Sixers, este Embiid, e falando um bocado, estou aqui já a pegar nos Sixers e a brincar, mas também já a falar por questão destas coisas do Oeste, o Embiid realmente que estava em grande forma antes desta lá está a ausência e realmente estava a ser e o Pinto pode confirmar, houve muitos jogos que ele era o melhor jogador dos Sixers e não era o Embiid, digamos assim, de nível MVP. E realmente é uma arma realmente muito importante dos Sixers e como diz o Pinto, e concordo perfeitamente com ele que esteja confortável lá para abril, lá está nas últimas semanas e depois nos playoffs para carburar, realmente é uma bela arma aí para a Filadélfia e depois também o Paul George, pronto, a questão da suspensão e tal, vamos ver que também vai regressar, mas vai vir fresquinho, pelo menos vai vir fresquinho aí desses 25 jogos de ausência. E de resto os teus Sixers, Pinto, foi questão de coisa, e foi o Barlow, não é, que recebeu o contrato standard, salvo erro, não é? Foi isso, 90 sessões da deadline. Sim, falava-se do Jabari Walker, mas nada. Jabari Walker continua sem jogar porque já disputou os 50 jogos e agora estamos todos à espera para perceber qual é que é o próximo passo. Não fazemos a mínima ideia. Falou-se do Lonzo Ball, mas também entretanto nada. Eu acho que os Sixers não só têm 13 jogadores no roster. Ok, muito bem. Falaste há pouco do Sohan e que veio para os New York Knicks que recentemente, é verdade que nós não temos falado muito dos Knicks, mas falámos na altura, até eu e o Gonçalo gravamos, isto já foi há algumas semanas, da má fase dos Knicks, ou uma fase assim, que até houve o tal Players Meeting, convocado pelo Jalen Brunson, que até surtiu efeito, não é? Que depois houve uma fase que eles ganharam 8 jogos seguidos, salvo erro, depois teve ali algumas derrotas contra os Pistons, depois entretanto até foi contra os Pacers, aí que vieram para Madison Square Garden com sangue nos olhos e faca nos dentes, mas entretanto pronto, já ganharam, lá está, contra, como eu estava a dizer, aí o jogo contra a equipa do Pinto, os Sixers, até foi uma coça, e antes até da derrota contra os Pacers tinham ganho os Boston Celtics e também foi uma coça assim jeitosa, vamos dizer assim. Boston assim. Celtics que poderão ter Jason Tatum no primeiro jogo pós All-Star Break. Era isso, eu ia comentar isso a seguir, depois passando aqui dos Knicks, ia passar por aí. Mas o Sohan, Gonçalo,
que até publicaste no nosso grupo essa questão, a equipa que já foi buscar o Zé Alvarado, é verdade, e que, pronto, José Alvarado contra os Sixers do Pinto entrava tudo, meu Deus, e até entrou bem na equipa, e agora vem o Sohan, que pode ser uma aquisição interessante e ocupar, não vou dizer que os jogadores são iguais, mas a posição, entre aspas, do Yabusele, não é? Não, isso sim, o Yabusele, que eu devo frisar pela enésima vez, estava gordo nem um tchugo, ele nem em Filadélfia estava assim tão gordo. Isto não é nenhum desrespeito aos obesos, é simplesmente aquilo, se aquilo ajuda da NBA, então eu acho que também eu era capaz de ser ajuda da NBA com aquele peso. Ou mais magrinhos, para fazer melhor do que ele. Mas sim, tipo, pronto, ok, foi released, não estava muito à espera que ele fosse dispensado de San Antonio. Também estava a ter muitos minutos, porque a equipa também não estava a jogar, não estava a necessitar muito dele. É tal coisa, tipo, é um jogador que se tiver para aí 10, 15 minutos por jogo, acho que já é mais do que suficiente. Parece-me claramente que é um jogador para se tirar um bocadinho os minutos, se calhar, aquele o Diao Arax, acho que é aquele... Sim. Aquele backup for que pronto, está ali a existir e que agora pode ser delegado, se calhar, para quem sabe para a G-League. Mas é tal questão, é tipo uma adição interessante. Um jogador que não é necessariamente burro dentro de campo, um jogador que dá mais na defesa do que propriamente no ataque. E acho que ficamos por aí, não acho que há assim muito para dizer, obviamente. Destacar mais aquilo que está a ser o impacto do Alvarado nesta equipa. Que 4 jogos depois já é o gajo mais adorado de Nova Iorque e arredores, o que não surpreende absolutamente ninguém, porque basta defenderes bem e meteres umas quantas bolas lá dentro e já és amado em Nova Iorque. E sobre a equipa dos Knicks, pronto, também só comentando rapidamente, é a tal questão, é eles verem o que é que estavam a fazer de bem, comprometerem-se com isso, as coisas se calhar não estariam tão à vontade com assegurarem-se que essas coisas não lhes afetavam muito em demasia a sua forma de jogar e a sua forma de defender, abdicar de algumas coisas, focar-se com mais foco, essa redundância, nas coisas que a equipa fazia bem no ponto de vista defensivo e também no ataque. E as coisas estão a surgir, obviamente, a equipa continua com os mesmos fraquezas, que é quando a defender está o Brunson e o Cat à frente da bola, e a partir daí coisas menos boas podem acontecer e acontecem, mas é ver de que forma a equipa consegue se ajustar a isso e consegue responder a esses ataques, digamos assim. Mas sobre o Sohan, voltando ao início, foi uma adição engraçada, acho que não vai ter assim necessariamente muitos minutos, mas curioso para perceber o que é que o Nova Iorque vai fazer com ele. Exato, Sohan que foi dispensado, aliás, waived, vamos dizer assim, e ele ainda tinha lá está contrato, obviamente, e ele ia ser free agent restrito, ou seja, os Spurs tinham poder, digamos assim, de igualar qualquer proposta que viesse e aconteceu isto. Pinto, também uma opinião aqui, Sohan, se queres lá está a opinar sobre este caso Sohan e dos Knicks, também ficaste, digamos assim, algo what the fuck, não é? O que aconteceu neste caso? Eu fiquei surpreendido porque eu pensava que os Spurs, se tivessem feito disponível no mercado, conseguiu ter arrancado alguma coisa de volta. Não sei, mas não é a coisa mais estranha que se calhar aconteceu na NBA nos últimos anos, mas foi definitivamente estranho, porque eu acho que isto é um jogador este jogador de facto pode ter impacto numa equipa de playoff, que é uma coisa que é rara no buyout market. Exato. Os Knicks que pronto, vão estar ali na cena do pódio. Vai ser muito engraçado, que já vamos falar daí de outras equipas. Já os Sixers aí do Pinto, à partida, pelo que estou a ver aqui na classificação, 6º lugar, porque os meus Magic, enfim, Magic e Miami, aquela malta da Flórida, enfim. Mas pronto. Estás a desvalorizar o impacto que o Cam Thomas pode ter nos Bucks, porque aquilo para o torneio do play-in vai ser muito fixe, pá. Não fales do Cam Thomas. Isso vai ser muito fixe, é para os Bucks piorarem a posição de draft. Vão ganhar tipo mais jogos daquilo que era suposto, estás a ver? Porque há aqui sempre aqueles jogos contra equipas. Aqueles jogos contra os Wizards
E quanto aos Pelicans da vida, em que tipo, o Cam Thomas marca 40 pontos e ganha o jogo, eles não queriam ganhar o jogo, sabes? Gonçalo, Tens de deixar o Cam cozinhar. O Cam é que é bom. E viste aquela cara do género. É pá, tão bom. Um gajo que vai estar aqui a piorar ainda mais a situação da equipa. Tão bom. não fales do Cam Thomas que pronto, eu apanhei-o e ele, aliás, os Magic perderam com um triplo-duplo Kevin Porter Jr. e esses Cam Thomas que marcava tudo e enfim, eu não vou estar aqui a falar muito dos Magic porque pronto, senão vai Eu acho que- sério, eu acho que eu já perdi um jogo este ano com o Traylon Tyson a marcar 40 pontos. Por isso, mano, não. Ó, Cyril, eu acho que a época dos Magic pode ser perfeitamente encapsulada em eu perdi para um triplo do Cam Thomas. Tipo, está feito. Já podes fechar a época, já está bom. Já tipo olha, então como é que podes resumir a tua época? É pá, perdi para um triplo do Cam Thomas. Gonçalo, antes de começar a gravar, só isto rápido dos Magic. Eu, lá está, banqueiro totalmente de ilusão, já comentámos isso em episódios anteriores, mas o que fico mais preocupado é o Wendell Carter está a apanhar os maus hábitos de Angelo Reese, de falhar aqueles cestos fáceis, abre de cesto. Também está-me a assustar isso, mas para além de tudo o que está a acontecer, também está-me a assustar isso. Mas pronto, whatever. Já agora, os Bucks, volta, sabem como é que está o recorde dos Bucks nos últimos 6 jogos? 5-1. Grande Doc Rivers. Epá, peraí, calma. Sem Giannis. Quem é Sem Giannis. quem é que Sem ele- Não, Giannis. Pois é. o importante é quem é que eles defrontaram nesses jogos. OKC, meus Magic, 2 Esses vezes. estão mais aligeiros do que eu. Pacers, Pelicans, Bulls. Não quero saber. Ganharam. 5-1. Não. Epá, não, pelo amor de Deus. Epá, não, calma. Epá, não, Gonçalo, eu já não. te disse isso. O Doc Rivers tem uma reputação a manter. De treinador mais ativo, com mais vitórias. Mais ativo não. O treinador ativo com mais vitórias na história da Liga. Por isso, está a cumprir. Está a cumprir. Bem, passando, e o Pinto já adiantou, Celtics, Jason Tatum, de regresso aos treinos, 5-5, mas atenção, é no main Celtics, na equipa da G-League, e não é com jogadores, é com treinadores, membros do staff e treinos mais controlados, mais, pronto, precaução, essas coisas Eu todas. só quero dizer que era uma estupidez de todo tamanho se os Celtics fizessem o Tatum voltar este ano. Pois, É que se calhar haver uma recidiva de uma lesão desta magnitude é risco de acabar a carreira e acabar não, mas tipo, diminuir demasiado o jogador e eu não sei se forçar, não é? apesar que entretanto tipo, eu não quero trazer exemplos do futebol para aqui, mas o Benfica tem um jogador que se lesionou 2 meses depois de Jason Tatum e entretanto já anda a jogar a bola no Aquiles. O Sr. Armindo Toé. Não sabes quem é o Armindo? Já percebi, já sei. É verdade. Mas é assim, repara uma cena, é um mau exemplo que estás a dar. Se esse gajo, por acaso, se lesionar novamente, já não acaba grande coisa, não é? É que tipo, eu fico triste, mas ao mesmo tempo não fico chateado. Pronto, acho que é a melhor forma de o dizer, que é tipo, pronto, ok, acontece, mas é para o ano há mais, se é que para o ano há. Pronto, pronto, é isso. Sobre os Celtics, que estão ali, como eu disse há pouco, quando foi nos Knicks, está ali na questão também da luta do pódio, juntamente com os Cavs e isso. Os Detroit Pistons, que já vamos falar daqui a um bocado, estão ali algo isolados. Sobre os Celtics, o que eu queria destacar é a questão de Nemias, não é? Que já se sentiu a questão do Vucevic, não é? Embora Nemias continue a ser titular, mas claro, obviamente que nós até já falámos disso, não é? Que ia haver ali um corte de minutos e aliás o João Mazzulla tem apostado em vários também tipos de rotações com o Vucevic e o Luka Garza também, embora eu acho que o Luka Garza, ok, época regular, até compreendo, mas depois playoffs vai ser um nome a ser cortado completamente e vai jogar garbage time. E o Vucevic, claro, o Vucevic tem um nome e ia ter minutos, embora em alguns jogos, houve um deles que eu vi que foi contra os Knicks, lá está o teu jogo nos Knicks, que aí o Nemias não jogou muito, mas foi por causa da foul trouble. Ele estava ali muito ali na questão do limite de faltas e pronto, e o João Mazzulla
deve jogar com isso, e ele teve de jogar assim poucos minutos. Já neste último jogo contra Chicago ganhou, este não vi, embora no mês só jogou 14 minutos, foi titular, mas lá está, só jogou 14 minutos, mas este jogo não vi, lá está, não estive a ver, só estou a comentar o jogo, lá está, que vi que foi contra os Knicks, até deu em boa hora, digamos assim, deu ao fim de semana, não sei se foi sábado ou domingo, mas foi em boa hora. Gonçalo, passando para ti, já estava-se a prever esta questão, não é? Vucevic, o Jamazul continuava a estar ali um bocadinho ali no Luka Garza, e o Nemias, obviamente, ali houve este corte de minutos, pronto, no jogo dos Knicks é justificado por causa da questão das faltas, não é? Mas a partir do resto da época vai ser assim esta rotação, mas Nemias a manter-se a titularidade e nos playoffs também acho que vai acabar por manter também. Sim, quer dizer, não é uma coisa, acho que quando chegar a ser uma altura de maior aperto, se calhar o Mazula poderá colocar o Vucevic com mais minutos. Não, Talvez não vai acontecer. Manos, é o Vucevic. Vocês confiam no Vucevic em playoff? não, Pinto, mas- estás-me a apontar isso a mim? não, Estás-me a mas- apontar isso a mim? Estás a apontar isso a mim, Pinto? Eu estou a adeptos perguntar médicos. ao chat. Estou a perguntar a vocês. Malta, vocês confiam no Vucevic em playoff? Epá, esquece. Defensivamente. a resposta é não, mas com a ressalva de que o Mazula é um psicopata e um gajo nunca sabe o que vai na cabeça dele. E acho que o gajo acho que é preciso dar alguma coisa Então a resposta é não. Ok. Só se for pá, naquele louquice de meter Nemias e o Vucevic e mete o Vucevic no canto. Só se for isso. Senão, não vejo. Mesmo assim, não, porque depois a equipa do outro lado vai jogar no jogo de trocas e Mano, é um buraco demasiado grande. Metes o Vucevic. Eles já por cima os Celtics estão habituados a trocar muito no bloqueio direto. O Vucevic apanhado no 1 para 1 contra o Max e um Jalen Brunson da vida, um Donovan Mitchell e pronto, yeah. Não é preciso dizer mais nada, pena. Que são outras equipas que vão jogar o jogo de trocas, que vão trocar até apanhar, não é? Tipo, Estás a imaginar, Gonçalo, o Vucevic com o Max e 1 para 1, tipo no topo do garrafão. Meu amigo, o Vucevic chega a casa nesse dia, tira o telemóvel, a carteira, as chaves do carro e o Maxi. Pronto, ou pelo menos ali o restício do Maxi, porque depois o gajo já o perdeu. Pronto, é assim, pelo menos assim alguma coisa. mas vamos ver. Passando para outra notícia do rodapé, que engloba os Raptors, uma equipa do Oeste, mas pronto, tirando a questão do Brandon Ingram ter sido All-Star, foi o Chris Paul, que foi waived. Já estava à espera. Espera aí, calma. Podemos ir buscar o Marcos, só para pelo menos termos o Marcos a falar um bocadinho do Chris Paul. Por favor. O meu sonho, por esse momento fazia aqui falta ao Marcos. O Chris Paul não ter vestido uma camisola de Miami e ter jogado dá-me pena, mas pronto, retirou-se o homem. Não, obviamente estou aqui a pegar com o Marcos. Pinto, depois da questão da tal troca, não é? Que aconteceu, já estava-se à espera, aliás, quando veio a troca foi logo reportado que o Chris Paul não ia viajar para o Canadá e é um final triste de carreira, não é, de Chris Paul, a situação nos Clippers, que depois agora foi trocado e agora saiu, digamos, por uma saída um bocado inglória, digamos aí, não é? Glória no sentido... eu acho que no desporto, como em tudo da vida, eu acho que o povo, os atletas lá da competição, têm que começar a saber quando é que é a hora de dar um passo atrás e dizer, malta, pronto, já não dá, deixem a malta mais nova agora tomar conta disto. Pronto, isto é válido para o Chris Paul, vai ser válido daqui a 1 ano ou 2 para o LeBron, daqui a 1 ano ou 2 para o Kevin Durant e para outros da vida, e é válido também para outros desportos. Mas eu, como não quero ser cancelado neste podcast, não vou prolongar-me sobre quem é que eu estou a falar. Mas pronto, é uma pena. Prolonga, faz favor. Prolonga, estás a falar do madeirense que joga a bola. Prolonga. Não. Gonçalo, desculpa. Eu não quero provocar que nós somos um podcast que tem gente politicamente correta e não vale a pena andarmos a causar intrigas a esta hora da noite. Mas Gonçalo... Cyril, espera aí. O Pinto não tem coragem porque o Pinto é um palhaço. Mas eu digo, o Pinto está a falar do Ronaldo, que é um gajo já devia ter pendurado as chuteiras há anos. E mais, ter ido lá para a Liga dos Camelos, por amor de Deus. E depois vai fazer birrinha, tal, eu não quero jogar porque não investe em mim. Vai dar banho ao cão, meu. Vamos para a madeira. Atenção, Gonçalo, o CR7 fez história. Foi o primeiro trabalhador na Arábia Saudita a fazer greve. Foi histórico.
Veste algum trabalhador na Arábia Opa, Saudita? eu não sei como é que o gajo não apareceu numa valeta, não faço ideia. É histórico, por 2 vezes, e faltou os treinos, não é? Faltou 2 jogos e treinos. Pá, histórico. Ronaldo, Não, porque exemplo de humanidade, prémio Nobel. ele nesse dia tinha corte de cabelo com aquele gajo que participou no Secret Story. Ah, ok. Mas prémio Nobel ao Ronaldo, este ano 2016. Não sei qual é o prémio Nobel, mas dão ao Ronaldo, por ter feito greve aí na Não, Arábia Saudita. é o mesmo prémio Nobel que deram ao Trump. Foi aquilo o Infantino Ei, deu o mano, não, prémio ao Trump. não vamos falar nisso. Que eles agora andam aqui a fazer background check dos últimos 5 anos nas redes sociais. E um gajo quer ir lá em 2027 e não podemos depois ficamos barrados à entrada. Mano, é melhor verdade. não. É melhor não. Gonçalo, não se fala, porque até no YouTube pode haver restrições. Eu, Vamos fechar aqui o assunto. Por falar de bandalheira e de coisa, Gonçalo, vamos pegar 2 em 1. Detroit Pistons e Charlotte Hornets. Tivemos o jogo, que é tema desta semana também. Por causa de um Grande super... Isaiah Stewart, mano, só dizer isto, e não vi o jogo, vou dizer, o Isaiah Stewart merece o Prémio Nobel da Paz. Ele sim mereceu o Prémio Nobel da Paz. exato. Que tivemos Moussa Diabaté e o Jalen Duran, que atenção, já durante o jogo andavam picados, é verdade. Andavam ali pegados e depois realmente saltou a tampa com os 2 pegados. E depois tivemos o momento de Miles Bridges, não é? Obviamente que Miles Bridges, batendo em mulheres, também tinha-se que envolver nisto. E apareceu o grande Isaiah Stewart, como o Pinto estava a dizer. Só que eu gostei das declarações de Miles Bridges a dizer que como é que é? Epá, uma situação destas e não sei o que é. Tipo, Miles Bridges, tu bateste em mulheres, tipo, bateste em tuas na mulher, mas pronto. Que isto, a confusão toda resultou em suspensões. Isaiah Stewart com 7 jogos, obviamente levou mais jogos porque tem histórico, lá está, aquele mítico um incidente que teve com o LeBron James há uns anitos, 2 anos, se calhar, não é? Foi na altura do Westbrook, estava Westbrook e DeAndre Jordan andavam aí nos Lakers. Depois acho que foi o Moussa Diabaté e o Miles Bridges 4 jogos e o Jalen Durant foi 2 jogos. Gonçalo, tu que sabes, lá está, isto na questão, eu para mim, para resolver esta questão, era marcar um tag team match, main event WrestleMania, e entre os 2, acho que isso vendia bilhetes, de certeza, não é? era tudo à porrada, era ver o Miles Bridges a levar na boca como gente grande, para ver o que era bom para a tosse, e depois no final ter a namorada, espetar-lhe um chapadão daquele, mas ele nos dá os murros, ao mesmo tipo, aparecer do nada, tipo, ia dar-lhe uns grandes murros. Opa, eu adorei, eu vi o jogo, eu adorei o facto de que o Duran pega na sua mão e espeta na tromba do Diabaté, que o Diabaté depois fica tipo, é isto? E ficou ali todo coisa. O Isaiah Stewart, o Isaiah Stewart parecia tipo o Stone Cold Steve Austin, tipo a correr feito maluco para ir atrás do outro gajo e quase a espetar um selo no Miles Bridges. O Miles Bridges feito porco, não tem mesmo outro nome, a fazer aquele sucker punch que é o toque e foge, que é só para ver se dá um murro, para ver se depois foge, né? Foi tudo muito bom. Foi tudo muito bom. E adorei ainda mais que, pronto. Obviamente teve de haver suspensões. Tive pena que o Isaiah Stewart tenha levado 7 jogos, porque mim devia ter levado jogos de suspensão entre 0 e 0, por aquilo que fez ao Miles Bridges. Eu acho que toda a gente na NBA não se importava de fazer aquilo a ele. Mas adorei. E tal como o Mazula disse a dada altura, eu fico chateado já não ser permitido andarmos à porrada na NBA, porque isso também trazia um bocadinho mais de emoção às partidas. E é verdade, eu quero ver a gajo dar porrada. Eu quero ver um Melis at the Palace tipo 2026, uma coisa do género, mesmo uma coisa a sério, estás a ver? Este tipo ali, gajos com camisola rasgada e fãs gordos andarem ali à porrada com alguma coisa, pelo menos para animar um bocadinho e particularmente aquele jogo, olha, por exemplo, o torneio do tanking, a ver ali porrada pelo meio, tipo, pronto, já adiante, para ver se dá um bocadinho de animação, sabendo que os jogos são muito tamanhosos, a ver ali porrada, acho que dava outra emoção. Pronto. Agora falando do jogo, digamos assim, do como estão as equipas a nível de jogo, como eu disse, os Detroit Pistons que estão basicamente ali
isolados, vamos dizer assim, da conferência, e à partida devem manter aqui o primeiro lugar, mas outra coisa que é engraçada é que eles são atuais líderes da NBA. Exato, porque o jogo em si perderam tal jogo contra os Milwaukee Bucks e agora os Pistons são os líderes. Ou seja, estão aqui a selar uma candidatura, vamos dizer assim, embora eu não meto candidatura ao título, meto candidatura à conferência, que, vamos ser sinceros, está um bocado em aberto. Já falamos aqui dos Knicks, os Sixers nunca podemos estar a descartar, acho, a meu ver, acho que não devemos estar a descartar. Depois temos Cavs, que vamos falar deles um bocado, os Celtics, mas estes Pistons, Gonçalo, estão realmente a selar a sua candidatura, como eu digo, pelo menos a minha opinião, à conferência, não é? Ali como dos principais, juntamente com a malta que eu falei anteriormente. Sim, eles estão a jogar bem, têm claramente. Já tínhamos falado sobre eles já no início da época, se não estou aqui enganado. Sim. Naquela, não foi na primeira semana, mas foi tipo passando ali quase um mês, basicamente, da época ter arrancado. Sim. Opa, é tal sentido, tipo, são uma equipa muito dura, muito agressiva, que gosta de jogar dessa forma agressiva contra toda a gente. Eles, particularmente contra os Knicks, que eles contra os Knicks têm claramente o número deles e fazem sempre questão de marcar a data quando jogam contra os Knicks, que é para demonstrarem tipo, aquela pequena vingança sobre os playoffs da época passada. Estão a jogar bem, estão a jogar o ataque por vezes um bocadinho clunky, não, às vezes o ataque não pode não estar assim tão bem, mas é uma equipa que só um bocadinho mais pela sua defesa. Como nós falávamos no início antes desta época começar, havia muitas dúvidas sobre o impacto que esta equipa teria sem o Malik Beasley. Já agora Malik Beasley, um grande abraço, que vai jogar para Porto Rico, para ver se ainda consegue, pronto, não sei, voltar para aqui. Olá, amigos! Meu Deus. Vai jogar basquete com o Bad Bunny. Mas havia claramente aqui algumas dúvidas. O Duncan Robinson não é mau, mas não é aquele jogador que o Malik Beasley é no registro que os Pistons necessitavam. Foram agora buscar o Kevin Huerter, que acho que pode ser aqui uma adição interessante, não só para lançamento exterior, porque não é. Eu acho que em termos de spot-up não é tão bom como o Duncan Robinson, mas é um jogador que pode acrescentar aqui mais algumas coisas à equipa dos Pistons. Mas tocando novamente na defesa, que é o principal, o Alzar Thompson, ponto, está a jogar muito bem. O Jalen Duran para mim está a fazer uma temporada muito boa, muito sólida. Também estou a gostar muito dos minutos do Ron Holland a partir do banco, embora me pareça ainda um pouco rebelde, digamos assim. Já é começado também, era assim um pouco rebelde, às vezes tinha ali um bocadinho o sangue da guerra, que é bom, mas às vezes pode-se virar contra ele. Mas estou a gostar daquilo que tenho visto de Detroit. Estou a gostar. Estou muito curioso para perceber se isto terá algum tipo de passagem e de sucesso em playoffs. Ainda estou para ver se isso vai acontecer ou não. Concordo na questão de serem contenders na questão do Oeste, mas há equipas no Oeste que se calhar podem chegar à altura dos playoffs com um melhor momento de forma do que os Pistons, ou a jogar melhor do que os Pistons. Por isso é que eu digo que o Oeste, mesmo com o Detroit com o melhor recorde, o Oeste ainda continua a estar em aberto, na minha opinião. Sim. Detroit Pistons, que eu estava a ver aqui, é líder de média de roubos de bola, blocos, lá está por esses jogadores que tu falaste, lá a defensiva contribui bastante, Jalen Duran, Cade, Roy Holland, o Stewart, a nível de blocos, não é? Alzar Thompson, obviamente. É uma equipa que também vai ganha, lá está, tem sétimo lugar a nível de ressaltos, especialmente ofensivos, estão em quarto, porque o Jalen Duran tem estado muito forte, e também o próprio Alzar Thompson também nesse sentido. E depois a nível claro que aqui a nível de que eu estava aqui a dizer, exato, a nível de triplo é que assusta mais. A equipa é das piores equipas em tentativas, lá está, a terceira pior, e também é das piores a nível de eficácia. E Pinto,
O Gonçalo tocou bem na questão do Hurter, claramente foi para a questão do lançamento, mas mesmo assim acho que não chega para esta questão, não é, do tiro exterior, que pode fazer com que aquele ataque que é muitas vezes funilado e muito dependente do que o Cade consegue criar, depois nos playoffs seja explorado, não achas? É assim, eu gosto muito desta malta de Detroit. Sim, senhor, uma equipa jovem, com ganas, que quer ganhar os jogos todos na defesa e que vai ganhar muitos jogos na época regular. A gente já viu este filme com o JB Bickerstaff no outro lado. Yeah, A gente sabe como é que isto vai acabar. Ok, sim senhor, mas é demasiado volume para ser eficiente em play. Demasiado volume em pouca eficácia para, na minha opinião, ser transitável para playoff. Falta-lhes um dos. No ano passado tinha o Malik Beasley, eu acho que eles não recuperaram um atirador do nível do Malik Beasley. Peço imensa desculpa, não consigo acreditar nesta equipa em playoffs. Nada. Vão ganhar a primeira ronda, sim senhor, mas não vão passar disso. Sim, e vão ganhar porque pronto, ali do play-in venha quem vier da Flórida, acho que não vão ter assim. Quem vier da Flórida, ou seja, não vão ter grande hipótese de ir contra os Pistons que estão cheios de moral e depois cheios de energia. Depois lá está na segunda ronda aí. Depois apanham Cleveland ou Toronto ou Philadelphia na segunda ronda. Exato, aí acho que já fica complicado. E foi uma equipa que realmente só fez isso. Foi a troca de Jaden Ivey, que ok, pronto, tinha a questão da renovação, foi buscar o Kevin Huerter, não apostou mais nada, tinha aquele contrato de Tobias, tinha piques e não se mexeram. Mas pronto, vamos ver como é que vai ser nos playoffs e também na questão da off-season. Agora, uma equipa, já ia me esquecer, lá está, tocando nos Hornets, que antes dessa derrota contra Detroit tinham ganho 9 jogos, depois perderam esse jogo contra o Detroit Pistons, não é? Que até estava a ser engraçado, até essa questão das expulsões, depois dessa questão das expulsões, aquilo caiu. Aliás, já estava um bocado aqui para Detroit, mas acabou por ser ok, a cena, a facada final para os Detroit Pistons ganhar o jogo, mas agora ganharam contra os Atlanta Hawks neste último jogo, em que fez com que a equipa subisse mais uma posição. Exato. É que esta equipa Charlotte Hornets, acho que há 3 semanas e meia atrás, estava além 12º, quase ali com o mesmo recorde que os Brooklyn Nets, 13º, e agora estão aqui em 9º lugar. Ou seja, estes Hornets, passando para ti, Pinto, estão a voar, não é? 9º lugar, não estão assim muito longe da malta de Flórida, exato, mas aquela equipa, principalmente aquele 5, não é? Que tem o melhor net rating da liga, lá está o Lamelo, Brandon Miller, Conte Maple, Miles Bridges e o Moussa Diabaté. Esta malta com o Chazli ali a orquestrar as coisas, especialmente no ataque, não é? Que são, lá está este ano civil 2026, são o melhor ataque da liga, estão a carburar muito bem, não é? E finalmente Lamelo a ter uma postura de jogador vencedor, não achas? Isso estás aí com um stretch demasiado grande. Epá, eu pelo menos o Lamelo não tem feito disparates na defesa, que tem feito, e a nível de decisões já está melhor. Eu recordo-me bem das duas performances do Lamelo em jogos de play na carreira dele. Quem quiser ir rever, está à vontade. Ele vai ter mais um ano a jogar play neste ano, provavelmente. Vamos ver se consegue mudar a imagem que eu tenho dele. Tenho algumas dúvidas, mas lá chegaremos. Mas esta equipa de Charlotte era uma. Eu acho que a questão não era se, era quando é que este nível ia aparecer. E eu acho que a desilusão até foi eles começarem a época a perder tantos jogos num curto espaço de tempo, sinceramente. Ok, lesões e tal, mas já havia lá potencial para isto há muito tempo. Agora vamos ver se é sustentável, se não é sustentável, como é sustentável, quando as equipas começarem a ajustar para o ataque de Charlotte, se vão conseguir arranjar contra argumentos em playoff ou em play-in, ou quando as equipas começarem a ficar fartas quando começarem a conhecer esta forma de atacar, porque na verdade isto não é muito diferente daquilo que faz os Celtics no Mazula. O Charles Lee é um fiel, é um da escola do Mazula, por isso vamos lá ver. Curioso para ver o que é que esta malta vai fazer em abril. Mas eu lembro-me de certa malta neste podcast ter dito: estás aí a festejar por ter ganho aos Hornets, não sei o que mais e tal. E os Hornets são uma equipa terrível. Isto numa fase em que os Chiefs andavam a jogar sem o Embiid e Paul George, e eu andava a festejar por ter ganho perto do fim. Certa pessoa deste podcast andava a dar-me porrada.
eu vou-te dizer uma coisa, é que nessa altura os Hornets estavam a defender tão mal, e eu disse, epá, por amor de Deus, estes gajos não defendem um Não charuto. interessa, ó Cirilo, o potencial estava lá e a gente, como se viu, andou a ganhar jogos com o Maxey e o EJ a jogar basicamente sozinhos. E quando o atenção, Kelly, e e quando atenção, o Kelly Oubre sim. completa, E quando o completa. Kelly Oubre andava a jogar basquete em condições, que é uma coisa que ele não anda a jogar. Mas o Brandon Miller, que é melhor que o Paul George, lesionou-se nesse jogo. Agora estou-me a lembrar. É. Sim, Brandon Miller. Está a superar o seu... Claro, não está a O superar melhor que o prime. Paul George, neste caso, opá, não. Eu Eu não sei se estou a dizer o trocava o Paul prime. George. Eu não sei se trocava o Paul George de 2026 pelo Brandon Miller de 2026. Eu trocava este Brandon Miller pelo Paul George de 2026. Não Eu sei acho se que trocava. eu tenho gostado muito. Tenho adorado bem o Brandon Miller. Né? E eu tenho gostado completamente. Tipo, acho que o Paul George tem sido claramente o melhor defensor dos Sixers quando está em campo, que é uma coisa que é baseado valiosa em playoff, para eu abdicar disso. Ok. E parece-me que ele não é necessariamente que o Paul George esteja a fazer o trabalho sujo da equipa nesse ponto, mas está a fazer pequenas coisas que têm impacto e que estavam a ter impacto direto em muitas vitórias do Philadelphia nesta época. E apesar de, ok, pode não marcar 20 pontos ou pode não fazer não sei quantos ressaltos ou o que é que seja, mas o gajo está lá e o gajo aparece e acho que é aquilo que estás a dizer e eu subscrevo. Acho que é daqueles jogadores que não está necessariamente em termos de ponto ou das estatísticas a fazer nada por aí além, mas está a fazer aquelas pequenas coisas, aqueles pequenos cortes, aqueles pequenos off-balls que parece não, mas têm impacto nas jogadas acabarem da forma como acabam. Acho que Isto está a ter um impacto muito bom na tabela, que é uma coisa que eu não estava à espera de ter nesta fase da carreira. O Paul George. Aliás, eu vi o primeiro jogo do Paul George desta época, eu vi ao vivo, né, que foi aquele jogo contra os Clippers em Filadélfia, que eu estava lá. Exato. E a primeira coisa que me saltou à vista foi: epá, este rapaz é mesmo grande, meu. O gajo é mesmo grande. Tu a ver, estás a ver, tu não tens noção, mas o gajo é mesmo grande. Estás a ver? Por isso, o impacto que ele tem na tabela, a forma como ele se posiciona, tipo, nas ajudas, é uma coisa demasiado inteligente que o Brandon Miller, não sei se com mais 10 anos de carreira alguma vez vai aprender isso. Vamos ver. Eu tenho gostado do Brandon. Mas Paul George, sim, está a cumprir lá está, um bocado e bem mais com o que Tobias fazia. Tobias, lá está. Basicamente era o que era coisa e o Paul George está a cumprir. Realmente nesta equipa que lá está, tem o Maxi, Embiid, BJ.com também, o Kelly Oubre, que também tem estado aí a jogar. E bem, atenção, modo geral, embora há outros jogos que pronto. Olha, em relação àquilo que eu estava a falar há bocadinho do Jason Tatum, se um gajo faz scroll no Twitter e o jogo entre Boston e Filadélfia, do dia 1 de março, foi de repente passado para National Television na NBC. Tá bom, pá. Pronto. Tá bom. Não sei. Não sei o que é que isso quer dizer. Não sei o que é que isso quer dizer, mas tenho uma suspeita. Tenho pena é que Paul George não possa jogar esse jogo, pá. Senão era dois regressos. E dava jeito. Falaste da dava muito jeito. Dava jeito para esse jogo, exatamente. Para lá está, defender até um certo regresso, não é? Um certo regresso aí. O pai do Deuce, atenção. O jogador que é pior que o Kuzma, nunca esquecer isso. Muito bem. Passando para. Vamos passar para a última equipa do West antes de falar da questão do tanking. É os Cavs. Os Cavs que tiveram numa fase negra, que eu e o Gonçalo até comentámos há umas semanas atrás, que até estavam abaixo dos meus Magic, exato, ali na zona de play em 8º lugar, e atualmente estão ali na luta do pódio. Estão em 4º lugar, a um jogo apenas dos New York Knicks, e atualmente são das equipas, juntamente com os Hornets, das mais quentes da liga, nos últimos 10 jogos, 9 vitórias. James Harden tem estado aí a passar mais bolas que a lançar, que já estava à espera, vou ser sincero, porque James Harden não é o jogador que ia chegar a Cleveland e marcar 30 e tal pontos, já é um jogador mais passador isso, mas eu queria pedir a opinião primeiro ao Pinto, porque o Pinto, como adepto, já conheceu isto, já conheceu a vinda de um James Harden que teve chatices com a antiga equipa e que agora veio para esta nova equipa, não é, ao Pinto? E como eu queria dizer, já viste este filme e o que é que tu achas que se vai passar a mesma coisa aí é incrível? Já bastante não opinaste no episódio da Trade Deadline,
ou se achas que os Cavs realmente, pá, embora isto é uma espécie de all-in, porque trocaram lá está o Garland pelo Harden, apostar mesmo win now, tu achas que realmente, será que é desta? Que James Não. Harden, não? Ok, resposta curta e grossa. O Donovan Mitchell é um extraordinário playoff performer, digo desde já, deixar desde logo este statement aqui, mas a equipa dos Cavs não é grande o suficiente no backcourt para isto ser uma equipa a levar em consideração em fases avançadas da competição. Se podem chegar à final de conferência para a primeira vez desde que o LeBron saiu de lá, Yeah. mas duvido que seja espaço disso, e nem acho que a culpa seja necessariamente do James Harden, ou venha a ser necessariamente o James Harden, porque eu acho que o James Harden, apesar de em alturas avançadas dos playoffs, principalmente nesta altura em que começam a faltar pernas, e que chega a altura, e depois, como tu na segunda ronda jogas sempre 2 em 2 dias, nota-se ao longo que a segunda ronda se desenrola quanto o James Harden fica desgastado, tipo, em termos físicos, porque o James Harden da primeira ronda é um James Harden completamente diferente do James Harden da segunda ronda, porque tu na primeira ronda muitas vezes tens 3 dias, ou seja, tens jogo, descanso, descanso, jogo. E na segunda ronda é jogo, descanso, jogo, descanso, jogo, descanso, jogo, descanso, jogo, descanso. E para um homem que tem 37, 8, 6, 36, vai fazer 37 em agosto. prontos. E principalmente agora aquelas pernas já não são o que eram, e para chegar, e é preciso pernas para manipular tipo pick and roll, para passar pelos defensores de playoff, que malta como por exemplo com Detroit, tem o Oscar Thompson, joga com Philadelphia, tem o BJ Edgecombe, tens os Celtics, é só escolher, tens os Knicks, tem o Deuce, é muito complicado para o James Harden ir a 7 jogos com malta que é tão pressionante na defesa, porque as pernas já não são as pernas que eram há 10 anos atrás, tão simples como isso. Yeah, e eu falei há pouco da questão eu ia só complementar o Pinto, que da questão das pernas já não darem o suficiente. É também o que as meninas do lado dos bares dizem ao Harden quando elas sentam ao colo dele, que é: as tuas pernas não são como eram antes. Ai. Enfim. James Harden, que eu gostei do jogo do Washington. Na verdade que foi 12 vezes à linha, mas em campo só lançou 4 vezes, que só foi 4 triplos, que só marcou um. Mas isso é o James Harden dos últimos tempos. Yeah. Já é este James Harden para aí há 6 ou 7 anos. Sim, é como digo, não é o James Harden Desde que que foi para Brooklyn, é este o James Harden que a gente tem visto. Sim. Não é o James Harden que vai lançar 20 vezes em campo e 10 vezes à linha. Já não é isso. Não é o James Harden que lançava 30 vezes e marcava 40 pontos todas as noites. Exato. É um bocado como disse no início. Mas pronto, vamos ver. Mas lá está, eu e o Gonçalo comentámos a mesma coisa que estavas a dizer, que mesmo com esta troca há questões do lado defensivo que há que continuar ali problemas ali na zona exterior. O Mobley é incrível, mas não chega. Não. E depois a melhor lado do Mobley, a meu ver, embora a pena não está aqui o Martim para ver lá está mais Advanced Stats, eu acho que é aposto. E aposto ao Jalen Talent, não é? Eu acho que a melhor faceta do Mobley é essa, sinceramente. Mas pronto, olha, quem agradeceu o Jalen Talent, que com a vinda de James Harden tem ali um jogador que vai passar mais vezes a bolinha e o tal pick and roll, o tal poste, digamos assim. Mas o Darius Garland passava muitas vezes a bola, por isso eu acho que isso aí não é problema. Naquela época que ele foi All-Star e isso, exato. Aliás, o Garland foi All-Star e levou o Jalen Talent para All-Star também. tem essa opinião. Embora o Garland, pronto, a questão de troca, o Garland ainda não sabe-se quando é que vai começar e pronto, vamos ver como é que vai ser a situação daquele dedo, não é? Dedo do pé que ele tem. Gonçalo, queres acrescentar mais alguma coisa aqui de Cleveland, que, como eu disse há pouco, atualmente estou com 5 vitórias seguidas. As coisas por agora estão a correr bem com o James Harden, mas pronto, isto é um bocado prematuro, não é? É uma amostra pequena. Sim, eu vi só com um pouco mais de atenção desde a troca do Harden para Cleveland. Vi só mesmo o jogo agora, que por acaso vi-o há pouco, do jogo contra Denver, em Denver. Fiquei um bocadinho intrigado com não necessariamente da forma como a equipa defendeu, mas a forma como a equipa manteve-se ativa na defesa, e de certa forma em certos momentos foi um problema para Denver, obviamente um ataque
muito ao redor obviamente, do Jokic e do Jamal Murray. Está a fazer uma excelente época, não fez um jogo, por acaso, em termos de lançamento, nada para ir além, mas acabou por contribuir também de outras formas para esse jogo, mas fiquei um bocadinho intrigado. Mas é aquilo que o Pinto estava a dizer, e é verdade, e nós também já tínhamos comentado isso na altura do trade deadline, que é daquelas equipas que, ok, pode até ter alguma melhoria com o Harden durante estes próximos jogos de fase agora, durante esta segunda metade de neste caso agora o pós-All-Star Break, mas a questão será sempre quando chega aos playoffs. É uma equipa muito curta. É verdade que há o Tomlin, que acho que agora teve acho que era two-way, que agora converteu em standard, acho eu. Sim, E acho que o Tyson também foi a mesma coisa. Não acho que sejam o Jalen necessariamente Tyson já tinha contrato, que ele foi draftado. O Tomlin é que sim, é que foi convertido, exato. Pronto. Opa, não querendo comparar, mas é um bocadinho quando vemos às vezes aqueles jogadores tipo... Não é o Terence Shannon dos Wolves, mas é aqueles outros tipo o Jalen Clark e gajos assim, e jogadores assim do género que tipo, ok, são jovens, têm algum potencial sim, mas não é necessariamente um potencial que tu digas, ok, são jogadores que podem ter aqui minutos importantes ou podem contribuir de uma forma muito impactante em termos de playoffs. Faço o mesmo argumento para esses dois jogadores. Acho que são jogadores interessantes, mas tenho dúvidas que passem disso. De jogadores interessantes e de jogadores que não sejam mais do que isto estamos a ver neste momento. Mas não é, e pronto, e depois realmente também o Schroeder também pode aqui acrescentar muita coisa. Eu estou curioso para perceber como é que vai ser os lineups, porque estou um bocado mais curioso para perceber, para termos lineups de Harden, Donovan Mitchell, Sam Merrill, Mobley e Allen, ver como é que a equipe se comporta a partir desse 5 inicial, que foi um 5 já algo usado pelos Cavaliers, mesmo com o Garland lá. E mesmo com o Garland lesionado esta época, os Cavs claramente estavam a apostar num line-up com 3 bases, com o Sam Merrill a fazer muito off-ball e movimentar-se no meio dos bloqueios no ataque, mas estou um bocadinho mais intrigado para perceber daí. Mas novamente, olhando para esta segunda metade da época, será sempre a questão de perceber como é que as equipas acabam a fase regular e depois começam a olhar para os playoffs. Exato, concordo contigo. Aliás, o campeonato dos Cavs é os playoffs. Não há mais nada. O campeonato ou época, digamos assim, a época deles é os playoffs, que literalmente é a equipa de Canepron e o objetivo deles é pelo menos, eu até digo pelo menos, ir à final da conferência. Pelo menos. Acho que é isso, não, acho que já, pronto. Enfim, mas vamos ver. É uma conferência, como disse, conferência este muito aberta, temos pelo menos aí 5 equipas, como eu digo, possíveis, ou seja, que é bom, atenção, paridade e qualquer cenário, seja Sixers contra os Knicks, seja até os Celtics contra os Pistons, não sei o quê. Pronto, os Raptors não meto, nem a equipa da Flórida, não os vejo aí de longe, sinceramente. E os Raptors que até estão-se a portar bem, mas acho que não vão longe, sinceramente. Até acho que vão ser aqueles... Sixers contra a Knicks ia ser uma série que ia ser demasiado tóxica. Eu não sei se consigo sobreviver a outra série desse tipo. Ias ter invasão, não é? De Filadélfia, na malta dos Knicks, ali de comboio. Sim, mas isso é o... Bom, mas eles que marcam, a malta dos Sixers que marca os jogos faz 8h30, que a malta de Nova Iorque já não pode... Assim, não pode depois apanhar o comboio de volta. Mas sério, olha, mano, nem sequer estou a gozar. Tipo, o último comboio de Filadélfia para Nova Iorque é às 11h11. O comboio que eu perdi daquela vez. O Spike Lee chama Uber para todos eles. O Spike Lee e aquele ator também famoso chamam o Chalamet. Exatamente, esse aí, que é o futuro líder da claque dos Knicks, vai todo, eles chamam Uber, táxis, vai tudo para de volta para Nova Iorque. Não te preocupes que isso acho que está resolvido. Mas uma série de playoffs que agora toda a gente fala, e concordo, lá está, Detroit Pistons, Charlotte Hornets. Hornets vão ao play-in, passam e depois Detroit Pistons, realmente aí para ter aí um rematch desse tag match aí nos playoffs aí, e se calhar podemos estar tal desejar mal assim da Palace, não é? Que o Gonçalo quer em pleno playoffs logo. Não temos Bucks contra Pacers para dar porrada outra vez. E este ano ia ser ainda mais giro, mano. Não precisa Miles Turner mudou de equipa. Isso é que ia ser de caraças, mano. Mas podia ser se houvesse um torneio de tanking, não é?
Isso é que era engraçado. Não é? Opa, esta cena do torneio de tanking. Isto é uma Vamos lá bela ver. ponta, estás a ver, Pinto? Isto é uma bela ponta, estás a ver? Torneio de Pronto, tanque. porque eu disse que queria falar do tanking. É assim. Eu não sei qual é que é a solução, mas não sei se fazer um torneio pá, entre as 4 piores equipas da NBA ia ser uma solução assim tão boa como isso. Primeiro, enfim, imagina. Os Clippers têm a pique de Utah. Não, imagina, os Sixers têm a pique dos Clippers desprotegida 2027 a 2028. Imagina que em 2027 a 2028 os Clippers são uma das 4 piores equipas da NBA. E aos Sixers, imagina que os Sixers são tipo equipa de playoff. Iam os Sixers ao torneio e vai ficar com a pique número 1. Sei lá. Epá, atenção, vocês viram o meu exercício que eu fiz. Quando é entendido. Principalmente este ano, quem é que ia ao torneio? Eram os Pelicans ou eram os Hawks? Pois, é essa a cena. Que tipo, imagina, para um torneio, os Pelicans eu chegar lá, tipo, o que é que estamos aqui a fazer, não é? Tipo, olhar assim, epá, o que é que vamos fazer aqui? E embora, lá está, eu peguei porque o Marcos mandou aquele tweet do Shams, não é? O Shams Charania meteu suposto, agora fala-se tudo, várias regras, vários não sei Opa, quê. temos que ir ver se há alguma odd na ESPN Bet ou assim a falar sobre isso, que tipo, como a gente tem visto ultimamente, aquilo que vem da boca do Shams é um bocadinho não fiável, mas pronto. Sim, Toda a saga do Giannis e do não sei o quê é um bocado vergonhoso para alguém que é o jornalista de maior crédito na ESPN em relação ao basquetebol. no verão vais ver outra vez os Chamazers. Malta, ficam acordados. Isto vai ser a maior off-season de sempre. E não se vai passar nada. E depois a trade deadline, como comentemos no grupo, a headline, do dia da deadline, que estava a possibilitar principalmente os Shams. Cuidado, Giannis. E chega ao fim, seguiu aquele tweet dos Shams que deve ter feito com uma lágrima nos olhos. Epá, já não vai ver nada. E pronto, lá foi a deadline. A headline de deadline, digamos assim, dos Giannis. Mas pronto, em relação, lá está, a cena dos Jazz é manhoso, tipo, é anticompetitivo, é capaz. Mas eu percebo-os, tipo, a pique é top 8 protegida, não lhes interessa nada ficar fora de top 8. Os Sixers no ano passado fizeram o mesmo, os Mavs fizeram o mesmo, quando foi a Tariq Lively. Todos fizeram, pá. Os Raptors, lembras que depois até acabou por uma notaria ter azar e pique saiu fora Os Raptors não conseguiram ficar com a pique na altura porque era top 6 e eles acabaram com a 7ª pique. Exato. Opa, isso. Eventualmente todas as equipas acabam por fazer. Exceto os Miami Heat. Por isso. E os Bulls. Atenção, Pinto. Bulls, 6 derrotas seguidas. Cuidado. Estão aí no tanque. Também com aquela equipa assim, também não é preciso. Qual é que é o recorde deles? Qual é que é o recorde deles? Epá, agora com 6 derrotas seguidas, deixa-me ver, não está assim muito coisa. Pai, 24, 31. Eu ia dizer 23-32, estive lá perto. Então, eu vou-vos dizer isto. A dada altura, vamos ter para aí tipo 10 vitórias seguidas dos Bulls, sabe Deus como, só para os gajos ficarem com aquele recorde. Vocês lembram-se no início da época quando os Bulls... Vocês lembram-se no início da época quando os Bulls começaram tipo 5-0 ou 6-0? Toda a gente falava, e estes Bulls... Com o Gui vai ter outra coisa. E sabes outra coisa? Havia um gajo que faz uns comentários às vezes para a televisão que fez questão de dizer: malta, não confiem nestes gajos porque estes gajos fizeram a mesma coisa já há 2 épocas e acabou como acabou. Pronto. Não, e depois afinal o gajo tinha razão. Eu adoro os Bulls, que é tipo uma equipa ganhou 5-0, depois teve aquela sequência de derrotas seguidas, assim porrada, depois voltou a ter uma sequência de 5 vitórias seguidas, mas depois teve outra sequência de derrotas seguidas, ou seja, é sempre assim, as Bulls é carrossel. O que significa que vem aí 5 vitórias seguidas para eles ir ao play-in. Exato, para acabar com 39-43. Não me Pinto, mas opa, eu estou a torcer para os Hornets para acabar com aquele bando dos 3. Aquele bando dos 3 que é os Raptors deste ano decidiram que não queriam essa brincadeira. Não, o bando dos 3 é os Atlanta Hawks, Miami. Sim, mas os Raptors por norma também lá estão. Não, agora os meus Magic. Mas Magic estou com inveja dos vizinhos de Miami e querem entrar. Estás a ver? Falar em Magic. Vocês vão trocar um dos gajos na off-season, não vão?
Eu disse ao Gonçalo que não me admirava houver uma espécie de experimento de Malone ou Taylor Jenkins nesta época em que se ia chamar o Mosley. E também já comentei no grupo que provavelmente isso deve acontecer. Eu suspeito que vai acontecer em mudanças porque aqueles 4 a nível de contratos, aquilo não resulta a nível em campo, depois a nível contratual ainda Sabes o que é pior. que um GM inteligente fazia? Tentava vender o banqueiro, não era? E eu conheço uma equipa que pegava logo no banqueiro. Opa, o problema é que o preço banqueiro não sei se está tão bom, meu. Sabes quem é que dava 2 ou 3 piques de primeira ronda para o banqueiro? Quem? Os Kings? Claro. Pique deste ano, pode ser totalmente aberto. Pique deste ano. Desde como tu sabes. Pronto. Aliás, uma coisa engraçada, Pinto, eu não percebo, malta indignada do tanking dos Jazz, o tanking não sei quem, dos Wizards, e os Sacramento Kings, que encosta toda a gente fora de coisa, ninguém fala mal dos Kings. Mano, porque já chega a um ponto que o pessoal só tem pena. Mas não percebo. Então criticam-se num tanking de uns e de outros não percebo. Mano, porque nós somos assim, os Kings merecem alguma coisa. Merecer não merecem. mas nós temos pena dos Kings. Coitados dos Kings, pá. Coitados calma. Pena dos Kings, calma. Se aquilo também era desse, também não ficava com pena daquilo, não é? Deixa aquilo estar com... Prontos, para fechar isto, depois vamos ver, e parece que finalmente vamos falar a sério e vamos ter equipas em Seattle na Las Vegas, não é? A cena da expansão. A expansão Las Vegas e Seattle, regresso de Seattle, em que, claro, obviamente são 2 equipas que vão para o lado oeste e vai ter que haver uma do oeste passar para o oeste. Eu acho, e isso já comentei no grupo, vocês já sabem da minha opinião, eu acho que vai ser Minnesota. E acho que fazia mais sentido. Faz sentido, até para trazer competitividade ao oeste. E está ali colado com... Lá está Chicago, Milwaukee, acho que faz mais sentido do que assim, pelas minhas contas, isto se for anunciado este verão, tem que depois abrir aquela cena para a equipa ser comprada, ou seja, 26, 27 não é, 27, 28 era para começar a 28, 29, por aí, não? É no final da década, 28, 29 é capaz, mas tem que ser anunciado agora, porque senão se for arrastar mais um ano, é só na outra década quase, em 2020. Até lá dá tempo para o LeBron dizer que vou fazer a minha vida para o outro lado, pendurar e comprar a as equipa de Las botas, Vegas. Eu sou Tom Brady a equipa de Las Vegas e Tom Brady, que é o GOAT da NFL, comprou lá em Las Vegas, também vou comprar, atenção, não é? Gonçalo, mas sim, que eu quero muito que os Sonics voltem, porque não vai ser nesta vez, mas quando a gente for lá para os Estados Unidos, aí, em 2030 o caraças, que curtia bastante. Quando um gajo fizesse uma trip ao West Coast, de ir ver um jogo a Seattle, acho que era uma experiência engraçada. Gonçalo, antes de fechar, comentar lá está sobre esta questão da expansão e também do tanking, se queres dizer alguma coisa. É assim, em relação ao tanking, eu convido aqui desde já o Pinto para ir com ele aos Estados Unidos para ir ver o torneio do tanking em 2027. Porquê? Porque os bilhetes também está para aí tipo a 5 euros de primeira fila, estás a ver? Um gajo só gasta dinheiro em voos e alojamento de cenas. Um gajo ali 5 dólares na primeira fila está fixe, para ver umas belas tijoladas, portanto está já convidado. Portanto, espero que aceites. Se não aceitas depois em privado, não há problema nenhum. Bem, sobre o tanking, os Jazz estiveram a ganhar aos Orlando Magic durante grande parte da partida, incluindo o quarto período, na altura em que os outros já não estavam lá. Eu acho que qualquer equipa pode-se dar ao luxo de dizer: eu não quero meter os meus melhores jogadores a jogar porque quero desenvolver a juventude que aqui tenho. O Benfica também o faz e mete lá o Anísio que de vez em quando molha a sopa 2 vezes. Portanto, é válido. Eu já ouvi dizer que o Anísio pode ir para o Mundial, não é? Basta marcar mais 6 golos, não é? Eu não vou malta, não vamos falar sobre isso. Nós não somos um podcast sobre futebol. E eu digo mais, o Anísio ainda vai ser convocado no lugar do Ronaldo. Bem, pronto. Agora mais a sério. Eu acho que qualquer equipa que se... Nova uma coisa. Há equipas que não fazem tanking por querem fazer tanking. Fazem tanking porque são uma porcaria. Não valem nada. Não há ali nada que se aproveite. Têm de jogar com o que têm
Epá, e logo se vê. Se ganharmos 10 jogos fixe, se for 15 ok, 20 ainda melhor, 25 fazemos uma festa. Ahm, faz parte, opá. Tipo, o tanking sempre existiu, sempre vai existir. Acho que por mais que queiram eliminar ou minimizar os danos do tanking, vai ser muito complicado. Se uma equipa quiser simplesmente colocar jogadores jovens que queiram desenvolver, porque foram buscar no draft e confiam neles, e dois para amanhã, e esses jogadores que tiveram a fazer parte do processo de tanking podem fazer parte da equipa e ser uma peça fulcral numa equipa que ir a um play-in ou ir a playoffs ou o que quer que seja, é porque tiveram a desenvolvê-los antes. Portanto, eu acho que não há grande stress. Tanking sempre vai haver. Yeah. Eu acho engraçado que não haja este tipo de conversas para quando o Embiid teve para entrar na NBA. Acho engraçado que agora do Man Poach já se fala no tanking, sabendo não foi na altura do Embiid, não era metade da liga, mas andava lá perto, andavam todos a querer chorar pelo Embanyama. Mas depois no ano a seguir foi um draft muito amanhoso, já ninguém chorou quando havia tanking, e agora Yeah. supostamente há, porque pronto, vem bons ao que parece, eu não acompanho nada, mas acho que há ali gajos porreirinhos que podem vir do draft, não necessariamente das primeiras picks, mas pode ser um Não, draft o top um 3, bocadinho mais. o top 3 é absurdo, agora só. E o quarto, Pronto. o Wilson também não fica assim muito Eu, atrás. eu acho que já que esta é para ver se uma draft class loaded, e já agora, acho que isto não é alheio ao facto deste ser a primeira draft class que não foi afetada pelo Covid na high school. Sim, exato. Yeah, verdade, Exato, verdade. exato. Epá, e também, eu só mesmo dizer um pouco a imagem, até mesmo esta draft class de agora, neste caso os Super Flags desta vida e os Corn Knipples e tudo mais, olhando para esta draft class deste ano, desta época, não é uma draft class também muito má. Tens aqui alguns Muito mais. jogadores. Tens aqui Podes cada. ver Oh, mano, tens o BJ, tens o Con Canipel, tens o Coop. Só- É os 5, aqueles 5. Yeah. Sim. Pá, portanto, eu acho que não é uma coisa. O tanking e haver uma draft class loaded, acho que vai sempre. Acho que vai haver cada vez mais ao longo dos anos. Opa, é o que é? Tipo, a malta quer desenvolver jovens, a malta quer. A malta prefere dar um passo atrás para dar dois à frente, mesmo que isso signifique perder uma porrada de jogos e meter malta a descansar. Obviamente A não pode maior estar a parte da enganar malta. a NBA. A maior parte da malta. Yeah. Opa, tipo, e é tal cena, tipo, caramba, vemos aqui o caso dos Jazz, ok, tipo, ok, há certas cenas que têm de ser punidas, como foi agora o caso de Indiana, com aquela questão do Siakam, o Markkanen e com o Triple J, que os tiraram por sem motivo aparente, ok, tipo, ok, sure. Tipo, eles pagam multa na boa, eles estão-se a cagar para as multas, eles pudessem, pagavam 10 mil dólares por dia, só mesmo para cagar na liga, e eu se fosse os Jazz, pagava a multa de 500 mil dólares em notas de $1. Epá, tipo, ia todos os dias ia dando $1 aos gajos. Só mesmo para gozar a cara dos gajos. Opá, vai sempre acontecer. Eu não dou para leite essa conversa. Eu espero que o torneio tenha para aí 5 pessoas a ver, que eu acho que era o mais bonito. Opá, e que eu possa ver na primeira fila, porque assim pelo menos consigo ir aos States e ver um jogo. Não é playoffs, mas é tanking. Está fixe. A cena é que malta coisa, mas os Jazz já pagavam épocas anteriores para o Laurie McCannon, que como eu disse ao Gonçalo, estive a ver. Época passada, após All-Star, só jogou 5 jogos. Época passada, após All-Star, só jogou 5 jogos. E na outra anterior só jogou 9. E já é para ali a pagar multas. Por isso, opa, essa conversa. E quando eles disseram, por exemplo, com a questão do Marco ir para a tropa, quem sabe e quem não diz que ele não foi uma praxe da universidade, que o Marco ficou por cumprir na Finlândia, que agora estava a cumprir. Enfim. Já agora, até à data 2, continua a haver apenas um caso na NBA em que a própria NBA interferiu, despediu o GM da equipa porque achavam que a equipa estava a perder jogos a mais de forma demasiado vergonhosa. Peço imensa desculpa. Eu não percebo qual é que é o lobby do senhor Careca contra a equipa de Philadelphia. Trust the process. Se eles não tivessem despedido o Winky e metesse lá um boneco. O Winky se calhar draftava o Jason Tatum, pá. O Winky era o Sam Presti, mano. Só que eles não deixaram concretizar o plano. Grande coisa, mas pronto, também para finalizar da minha parte, na minha opinião, Gonçalo, pá, mesmo
pode haver alguma medida ou outra coisa, mas chega ao fim o tanque e não vai deixar de existir e pode inventar torneios, formatos de a partir de 1 de março, depois as vitórias contar para o draft, esqueçam. Então para isso vem o Giannis vem a saltar, vem o Trae Young a saltar, vem o Anthony Davis a saltar, vem Sabonis, vem não sei o quê, vem toda, aí a malta toda vai a jogar, pronto, e isso, depois quem sai prejudicado são realmente as piores equipas, tipo os Brooklyn Nets, por exemplo. E não, vai haver sempre maneiras de fugir, seja de coisa, mesmo limitar mais as proteções e o caraças, ou fechar as posições no dia 1 de março, não sei o quê, ou seja, faz com que as equipas, em vez de tancar em janeiro, tancam em dezembro. Tipo, Sabes que é uma solução para corrigir isto? Tipo, ia mudar imenso tipo, o formato de draft, mas era tornarem o draft, tipo, fazerem tipo as trocas, fazer como uma malta da MLB. Tu na MLB és proibido trocar escolhas de draft. sim. Tens que trocar prospects. Ou seja, Yeah. claro que eles têm aquela cena das minor leagues e tipo, basicamente, quando tu draftas um jogador na MLB, ele nunca vai direto para a equipa principal. Mas, para uma equipa manter sempre o controle da própria pick, faziam assim, ok, para vocês agora trocarem os jogadores, não podes trocar escolhas de draft, que era excelente porque permitia sempre a renovação de tipo 10 equipas. E se quiseres ir buscar um jogador em condições, tens que mandar os teus prospects todos para a outra equipa. Exato. Não era má ideia. Exato. É uma solução. Não sei se é melhor, se não é. Pois, pode Good haver luck. prós e contras disso, mas pronto. Tu não queres aí comigo ver o torneio do tanking, pá. Mano, eu gastei quase $1000 em bilhetes para jogos de NBA e NFL em novembro. Eu estou uma burra. Se é para ir, é para gastar, mano. $1000. Não, é para gastar $5 por jogo. Tem lá calma contigo, que ele não vai valer muito. Então. Mas Agora, se ganhar $1000 é exagero, mas eu não vale a pena fazer contas. Mas não gastaste 60 e tal euros para ver o gol do Trubelin na Luz contra o Real Madrid. Não gastaste 60 e tal dólares ou euros. Por isso, pega lá. Pá, meus amigos, a festança que eu fiz, pá. Mas pronto, só para a coisa. Isto de tanking tudo muito giro, mas os mídia americanos criticam sei o quê, mas da NFL, que também é uma pouca vergonha, até vão equipas... Mas a NFL não há tanking, mano. As equipas são só horríveis. Tá bem. O quarterback principal na penúltima jornada já não joga. Vai o suplente. Mano, eles perdiam jogos com o quarterback principal na mesma, por isso mais vale desenvolver aquele gajo que não vale um charuto. Sim, mas se o principal não vale um charuto. Sim, mas é o que estamos a chegar ao ponto do Gonçalo diz, estás a ver? Tipo, desenvolver os jovens. Mano, mas se o gajo velhote que não joga um boi não te ganha jogos, pelo menos podes tentar ganhar alguma coisa com o gajo. Sim, mas epá, a cena é que depois já há cenas lá no NFL, pronto, e há muita coisa que os americanos tentam abafar das merdas da NFL, mas pronto, isso já se são outras coisas. NFL, tipo, é um mundo à parte, principalmente porque aquela malta é toda marada da cabeça e tipo, todos os anos, a nova season da NBA. E quem é que se lesionou nos training camps e o caraças? Na NFL, quem é que foi preso no training camp e apanhado? São mais casos, é mais casos de polícia que casos clínicos de treinos. Enfim. Bem, vamos fechar aqui o episódio, já vai assim um bocado mais longo por causa da questão do tanking e peço desculpa por este multiverso de desportos aqui à mistura, embora do NMLB do Pinto foi bem sacada e realmente até pode servir de exemplo, vamos dizer assim, mas pronto, nosso lado de pausa técnica, sigam nossas redes sociais, Twitter ou X, como queiram chamar, também está no Instagram e no Threads, subscreve aqui no canal do YouTube e deixem o like, ajuda no algoritmo, mas se preferem em formato de áudio, podem subscrever nas plataformas lá sai, Spotify e Apple Podcast, e também à partida, que eu vou testar isto até neste episódio, no YouTube Music, exato, que é uma espécie de Spotify, entre aspas, de YouTube. Também vou meter a versão MP3, digamos assim, no YouTube Music, para a malta, quem quiser, lá está, preferir ir por essa plataforma, nos ouvir, principalmente a linda voz radiofónica de Gonçalo. Grande abraço a todos, maltinha. Regressamos para a semana. Se calhar para a semana vou tentar, e até vou falar agora, fazer uma coisinha engraçada, digamos, um episódio algo diferente, embora o Gonçalo já sabe um bocadinho disso, mas tentar fazer isso e também um outro episódio, já falámos deste do Oeste e falar do Oeste, mas pronto, isso aí nada de garantido, mas para a semana este episódio na mesma da NBA, vamos ver qual será o melhor tema, vamos dizer assim. Fiquem bem, malta. Tchauzinho.